Olá, meu nome é Thiago, sou aluno da Fundação Getúlio Vargas, estou cursando um MBA em Gestão Financeira com ênfase em Mercado de Capitais, o módulo Gerência de Riscos e Análise de Carteira ministrada pelo professor Cristóvão Pereira. O intuito desse trabalho aqui é falar um pouco para vocês sobre o resumo da leitura do livro Axiomas de Zurique, sobre alguns acontecimentos que tiveram ao longo aí do mercado financeiro, de alguma história de alguns banqueiros, a história de algumas pessoas, enfim, passar um pouco o ponto de vista narrado por Max Gunter, que é filho inclusive de um dos banqueiros fundadores dos 12 Axiomas de Zurique, e contar um pouco também da criação, da origem desse tema. Na verdade, os Axiomas de Zurique iniciou-se após a Segunda Guerra Mundial lá na Suíça. Um grupo de banqueiros, de grandes banqueiros, famosos banqueiros, começaram a criar 12 que seriam 12 pontos elementares para você fazer um bom investimento, ter um bom futuro financeiro, e acabar não dando cabeçada, não perder dinheiro, enfim, você conseguir otimizar o seu dinheiro fazendo um bom investimento, trazendo um melhor retorno. Esses banqueiros, eles são suíços, o que tem muito a ver com a sociedade suíça, que é comumente um povo que se arrisca bastante. Eles têm essa característica de se arriscarem bastante com esses tipos de investimento. Tá aí o motivo deles serem uma das grandes potências aí, considerando a renda per capita do país. Estão entre uma das maiores potências mundiais, um país muito rico. Bom, mas para começar, a gente começa falando justamente sobre riscos. Nós temos como costume entender que risco é uma coisa que nos dá uma certa precaução, é algo que dá uma aversão a essa palavra, sendo que, na verdade, ela é algo que ela pode ser boa. A gente pode ter, por exemplo, um risco de ganhar mais dinheiro, e a gente comumente entende essa palavra como algo perigoso. E, na verdade, o livro ele explica muito bem isso, fala, inclusive, que você deve arriscar um pouco mais o seu dinheiro se você está almejando deixar de ser pobre, se você não quer ser pobre e quer se tornar uma pessoa rica. Uma pessoa rica são pessoas que buscam um risco maior, se expõem mais, tanto que ele até menciona que o autor diz que não conhece pessoas que são ricas e que são empregadas, ou seja, elas buscam aí uma carreira um pouco mais promissora de investimentos. Bom, seguindo a linha, o livro trata um pouco também sobre a ganância, ou seja, quando você está trabalhando num mercado onde existe muito risco, tratando com investimentos de alto risco, você tem que tomar muito cuidado com essa simples situação. Porque você tem que entender que você tem uma hora de entrada e você tem que ter uma hora de saída de um determinado investimento. Você tem que aproveitar essa onda boa, essa maré boa que o investimento está te proporcionando. Não querer ganhar além daquilo que você já está realizando. Lucro, na verdade, é dinheiro no bolso. Então, deixar de ser ganancioso, estabelecer uma entrada, estabelecer uma saída e ser rigoroso com você mesmo. Também um tema bastante abordado é o tema da esperança. Não adianta você entrar numa ação, por exemplo, e ficar esperando que essa ação suba, o valor que você está almejando, ou que se de repente ela tenha uma queda, que ela fique, que você fique com pena de repente de vender essa determinada ação, e se desfazer e deixar de ter a oportunidade de ganhar dinheiro nesse período em outras oportunidades de investimento. Então isso é importante a gente ter essa noção de não ficar aguardando esse retorno financeiro. Às vezes você fica até 1 ano, 2 anos esperando um determinado investimento te trazer retorno e você perde oportunidades aí no mercado. Tomar cuidado também com previsões,
A gente encontra aí no mercado muitos famosos gurus das informações, que conhecem de tudo, que sabem de tudo e que na verdade isso pode ser uma grande armadilha, né? Tem pessoas que têm bastante informação, mas isso não garante que determinados investimentos te trarão um retorno esperado por você mesmo, né? Inclusive no livro ele cita um momento em que você tem que seguir as tuas previsões, o teu sentimento, né? E não ficar indo pelas previsões desses gurus aí de mercado, né? Até porque ele cita também que o mercado ele não tem um padrão específico, né? Não é porque há 2 anos atrás uma determinada ação bateu um valor X que hoje, pelo mesmo patamar, pelo mesmo volume de negócio, pelo mesmo movimento do mercado, isso significa que ela continuará ou subindo ou descendo, ou ela se manterá. Então a gente tem que tomar cuidado muito com os padrões, porque quando a gente envolve o emocional das pessoas, isso foge à regra do mercado financeiro. O emocional das pessoas é incontrolável e não vai acontecer aquilo que aconteceu anteriormente por pura e simplesmente movimentos iguais, né? Pode ser, lógico que um acaso pode simplesmente acontecer nesse meio tempo aí, né? É importante também a gente ter um entendimento de mobilidade, né? Você não ficar preso a um determinado investimento. Se você está vendo que esse investimento não está te trazendo retorno ou simplesmente te deu um prejuízo inesperado, sai desse investimento, muda para outro, busca algo que seja mais importante para você, que te traga mais lucros. A gente não pode ter esse sentimento de enraizar em determinados papéis, em determinados investimentos que a gente faz mesmo, para que tenhamos retorno financeiro, né? Cuidado também com a intuição, né? O livro pede para que a gente tenha também muito cuidado com essa questão da intuição. Você, por exemplo, acordar num dia achando que você tem que desfazer de todos os seus investimentos ou de um determinado investimento que está te dando um lucro, porque pura e simplesmente você tem uma intuição de que isso dará errado, né? Pode até acontecer que você tenha isso em mente, mas muito provavelmente também tem a ver com o nosso subconsciente. Provavelmente você pode ter ouvido alguma determinada notícia, ouvido alguém falar e por conta disso você acordou com essa determinada intuição, mas não necessariamente ela deve ser determinante para você tomar alguma decisão. Então muito cuidado com esse tipo de análises, né, de pensamentos. Porque a gente tem sempre que pensar o seguinte: se eu estou saindo desse investimento hoje, será que valeria a pena eu entrar nele do zero? Se eu fosse entrar hoje, valeria a pena? Então a gente precisa analisar um pouco dessa situação, né? Outros cuidados que nós temos que ter: religião, né? Deus não está preocupado se você está com a conta bancária gorda, se você está rico, se você está pobre. Deus está preocupado com você, né? Então não adianta você achar que Deus vai te ajudar num determinado movimento do mercado, que Deus vai, quando você entrar naquele momento de investimento, Deus vai te ajudar, que não é verdade, né? Deus, ele trabalha, ele cuida de você em outros âmbitos, né? Isso para ele não é determinante em nada, né? Eu acho que também é preciso ter cuidado, como o próprio Max Gunter diz, com o otimismo e pessimismo. Você precisa ponderar, porque necessariamente o otimismo, você pode estar numa maré de sorte e esse otimismo pode te levar a um prejuízo. Então você precisa ponderar. Na verdade, o pessimismo moderadamente ele é até importante, porque você fica até um pouco mais preocupado às vezes de entrar num determinado investimento, sair de uma determinada ação, e você começa a ponderar algumas situações para você tocar o seu dinheiro, né? Tomar cuidado com o consenso das pessoas. Quando você vê que todo mundo está nadando para o mesmo lado, não adianta você simplesmente seguir se você não tem informação nenhuma, né? Não necessariamente todos estão indo para o mesmo lado, para o lado correto, né? Para o lado que seria de altos ganhos. E se todo mundo estiver caminhando para o mesmo lado, a gente não consegue ganhos, né? Sempre no mercado financeiro, para uma pessoa
ganhar, a outra precisa perder. Então, se todos seguirem para o mesmo caminho, teremos aí poucos resultados de ganho, né? Tomar cuidado com teimosia. Se você está vendo que o seu negócio não está dando certo, saia. Vamos usar um outro item de um dos outros axiomas. Não fique enraizado dentro do seu investimento. Saia, vá para outro. E não tente ficar fazendo, por exemplo, preço médio. Preço médio não te levará a nada. Pura e simplesmente você está só diminuindo o valor que você pagou, mas você pode estar levando o teu prejuízo para um buraco maior ainda. Ou seja, então cuidado com essa outra questão, né? E por fim ele cita um ponto que até me surpreende um pouco, que é a questão do planejamento. Ele pede para que mantenhamos distância de planejamento, porque ele cita, por exemplo, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então como que a gente pode prever que daqui 10 anos, 20 anos, uma aposentadoria planejada por mim para, por exemplo, ganhar R$5.000 seria o suficiente para eu me manter, ter os meus padrões de vida, fazer, enfim, manter as necessidades, né? Pelo menos de uma boa sobrevivência. Então é um item que ele pede para que nós tomemos bastante cuidado. Planejamento não necessariamente quer dizer para você tomar cuidado e se cuidar aí para os próximos 10, 20 anos. Cuide do hoje, cuide do de amanhã e dia após dia vá entendendo o caminhar aí do mercado. Bom, a ideia que eu gostaria de passar a todos vocês aí do resumo do livro foi essa. Um livro bastante interessante, tem algumas coisas que realmente vão de encontro com o que a gente normalmente ouve aí nos mercados, nas rádios, lê em jornais, mas que eu acho que será bastante surpreendente para você que tiver a oportunidade de ler. É um livro que eu recomendo bastante. Obrigado.